Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Nájila Martins, seja muito bem-vinda a esse canal. E eu queria nessa manhã compartilhar com você uma palavra que se encontra em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 1, aonde Jesus vem nos ensinar a respeito da oração. Como é importante a gente ter esse hábito diário de orar, de conversar com Deus, de expor a Ele as nossas necessidades, de pedir a Ele aquilo que a gente precisa, de ter uma comunhão com Deus através da oração. Se não houver isso nas nossas vidas, dificilmente a gente vai crescer espiritualmente, sem uma vida de oração, sem uma vida de buscar a Deus. Então é necessário que a gente tenha essa prática diária de orar, de conversar com Deus. E vai muito além de você dobrar o joelho uma vez por dia, ou quando acordar, ou antes de dormir. Mas no seu dia a dia, enquanto você faz suas tarefas diárias, você está ali em espírito, na sua mente, orando, conversando com Deus, diante de uma situação onde você não sabe como lidar, você, Senhor, não sei como lidar com isso aqui, me ajuda. Então, é sobre isso. E o texto diz assim, Lucas 11, versículo 1 em diante. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Uma coisa aqui que eu já aprendo de início é que se Jesus orou, quem somos nós para não orar? Se Jesus, o Filho de Deus, tinha uma vida de oração, via a necessidade de estar constantemente conversando com o Pai dele, porque a oração é isso, é você conversar com Deus, é você abrir o seu coração, expor a Ele as suas fraquezas, seus pecados, suas limitações, pedir o que você precisa. Então, se Jesus fazia isso sendo Filho de Deus, quanto mais nós temos que fazer. Então, Jesus diz, orem da seguinte forma, Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos hoje o pão para este dia, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. Então ele nos ensina que, primeiramente, nós devemos colocar Deus como primícia da oração, né? Exaltar a Deus, pedir que o nome dele seja santificado através da nossa vida, né? Pedir para que venha o reino dele, a vontade dele, que ele nos dê o pão de cada dia, né? Que ele venha enviar a provisão, aquilo que a gente necessita, que ele nos perdoe pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E é interessante essa passagem, porque Deus, ele só nos perdoará se a gente também estiver disposto a perdoar. Porque se eu não estou disposto a perdoar, como eu posso receber o perdão de Deus? E quando eu perdoo uma pessoa que me ofendeu, que falhou comigo, eu entendo que eu também sou pecador e que eu preciso do perdão de Deus, né? Muitas vezes, quando um tempo que eu passei na igreja católica, visitei algumas vezes, a gente vê que alguns católicos, não estou generalizando, mas fazem essa oração de forma tão automática que não entende que para mim ser perdoado eu também tenho que perdoar. Amém? E ele diz, e não nos deixe cair em tentação. A importância da gente estar pedindo a Deus para nos livrar da tentação, nos guardar, né, nos ajudar a resistir ao mal e etc.
E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. Ele lhe responderá lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e a minha família está dormindo. Eu lhe digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que você precisa por causa da sua insistência. Versículo 9. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, e encontrarão. Bata e a porta lhes será aberta, pois todos aqueles que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Então ele começa ali fazer tipo uma parábola, né? Vamos supor que alguém chegue na sua casa e você não tem nada para oferecer. Você vai lá no seu amigo, mas ele já está dormindo. Talvez ele não te dê, não queira te dar, pelo fato dele já estar deitado e etc. Mas se você insistir muito, ele vai acabar cedendo e te dar o que você precisa. Então ele está fazendo esse paralelo com Deus, né? Que por mais que a gente não tenha uma amizade ainda tão firme com Deus, mas de tanta gente insistir naquilo, Deus vai nos conceder, né? E quero abrir só um parênteses aqui, que a nossa oração tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Não é qualquer coisa que eu vou pedir e Deus vai me dar. Se eu me apaixono por alguém que é casado, ai Deus, eu quero muito aquela pessoa, não importa se ele tá com a mulher dele, se ele é feliz. Gente, Deus não vai responder esse tipo de oração, porque ele tá indo contra a palavra dele. Ele não vai destruir uma família para construir outra em cima, entende? A sua oração tem que estar alinhada com Deus. Talvez se você esteja pedindo algo a Deus e não acontece, pare para avaliar se está alinhada com a palavra dele, com aquilo que ele quer para as nossas vidas. Então, dando continuidade, certamente se estiver alinhado com a vontade de Deus, ainda que você não tenha um relacionamento há tanto tempo, de amizade profunda com Deus, mas pela sua insistência, Deus vai conceder o que você está pedindo. E eu me lembro que no começo da minha caminhada, bem no começo mesmo, eu acho que eu tinha poucos meses, e eu estava indo à igreja, mas eu tinha um vício do cigarro. E quando eu ia aos cultos, eu ouvia que eu precisava abrir mão, né, de determinados vícios. Nas pregações era falado: você precisa deixar velhas práticas e etc. E sempre quando era falado isso, me vinha a questão do cigarro na mente, né? Cigarro, festa e amizades que não trazia boa influência. Mas o que me incomodava muito era o cigarro, porque de fato eu era muito viciada. Eu acordava de manhã, nem tomava café, já fumava um cigarro. Acordava de madrugada e eu ficava: meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Eu não consigo. Eu não consigo abrir mão disso. E muitas vezes eu ia para os cultos e ficava querendo entender como é que eu ia abrir mão daquilo. E teve uma época que às vezes as irmãs até me encontravam na rua e eu tinha acabado de fumar um cigarro e tava com aquele cheiro de cigarro. E as irmãs me abraçavam e eu ficava constrangida, mas elas também não tocavam no assunto. Tinham muita sabedoria, graças a Deus. E até que um dia eu ouvi sobre essa questão de você orar, né? E eu fiz a oração, eu disse: Senhor, eu não consigo me libertar desse vício. Mas se o Senhor de fato me ama, se o Senhor tem uma obra na minha vida e o Senhor quer que eu seja transformado, o Senhor quer me libertar disso aqui, me ajuda a me libertar desse vício. E eu me lembro que eu comprei cigarro como de costume e fui pro trabalho fumando cigarro, mas eu comecei a sentir uma ânsia de vômito. E aquilo passou a ser frequente. Toda vida que eu ia fumar, eu sentia uma ânsia de vômito.
aquele cheiro me deixava com náuseas. E quando eu me dei conta, acho que menos de 6 dias, 8 dias, já não estava mais querendo cigarro. Então, Deus, Ele ouve a nossa oração. Deus, Ele quer nos ajudar. Mas muitas vezes a gente precisa ir até Ele, conversar com Ele. Até para que isso gere um relacionamento, gere uma intimidade. Você começa a ver o agir de Deus na sua vida. E tantas outras coisas que eu pedi a Deus em oração. E eu fui liberta, eu fui transformada. Então Deus, Ele quer nos libertar, Ele quer nos abençoar. Mas para isso é necessário que a gente se achegue a Ele, que a gente converse com Ele. E a oração traz isso, né? Esse vínculo. E o 9 diz: portanto eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão. Bata e a porta lhe será aberta, pois todos aqueles que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta abre. Então Deus continua dizendo, né? Insista, peça, bata, que uma hora vai acontecer. Eu não me lembro aqui a passagem, mas a Bíblia fala de uma senhora que ela tinha uma causa para ser resolvida e que tinha um juiz, mas esse juiz ele era mau, e essa senhora constantemente ia lá gritar no portão dele para ele solucionar a causa dela, e ele não estava nem aí. Mas de tanto aquela senhora insistir, ele resolveu a causa dela. Então é sobre isso, né? Deus, Ele quer muitas vezes ver a nossa perseverança. Às vezes a gente diz que eu quero tanto isso, mas qual esforço você tem feito? Eu quero a salvação da minha família. Você tem orado por isso constantemente? Você tem colocado diante de Deus? Você tem jejuado? Você tem clamado? Né? Então, faça isso. Tenha uma vida de oração com Deus. Coloque diante de Deus os seus sonhos, seus desejos, as suas fraquezas. Coloque diante dele as suas dificuldades e você vai ver a sua vida mudar. Assim como eu vi muitas áreas da minha vida serem mudadas através da oração. Amém? Desde já, eu deixo com você essa palavra, que você busque colocar em prática, e eu creio que Deus fará grandes coisas na sua vida. Fique com Deus.